Eu tive que orar mais de 80 dias para que Deus restaurasse o meu casamento. A paz de Deus com todos, sejam todos bem-vindos ao canal da Família Romano. Eu sou a Tereza Cristina e o vídeo de hoje é em parceria com a Valquíria Mesquita, que além de inscrita aqui no nosso canal, ela também tem um canal no YouTube e ela fez um desafio para me responder 10 perguntas. Já faz um tempinho, né? Desde a época que eu estava em Portugal, aí teve a minha mudança para a Espanha e eu acabei não fazendo vídeo, fui passando os dias, mas ela não deixou de vir aqui. E é impressionante, pessoal, como a Valquíria participa do nosso canal. Ela sempre comenta nossos vídeos, né? No dia que ela não comenta os nossos vídeos, a gente já sente saudade, sente falta. Eu falo, ó, hoje a Valquíria não assistiu o vídeo e ela sempre sorri, sempre se diverte com a Alice, com o Abraão, né? Principalmente quando a Alice fala que quer ir pro shopping, né? O shopping da Alice é o Pingo Doce, né? Porque lá onde eu morava na aldeia, ficava 15 km do Pingo Doce e eu só fazia compra uma vez por semana, né? Porque era muito longe. Então toda semana que eu ia, eu falava, Alice, vamos pro shopping? Então a Alice tinha aquela referência, né? De shopping, mas o shopping nosso lá era o Pingo Doce. E a Valquíria é uma menina incrível que mora em São Paulo e ela tem 42 anos e não parece, pessoal, porque ela é toda magérrima, toda linda e ela é a mamãe do Dudu e da Belinha, que são seus animaizinhos de estimação. E hoje eu vim aqui responder o desafio que a Valquíria me fez e aproveitar também, em cada pergunta eu vou estar contando uma superação de vida, porque quem sabe você aí do outro lado esteja precisando de uma motivação para continuar e esse vídeo possa te ajudar. E hoje está um dia lindo aqui na Espanha, um dia bastante ensolarado, um dia de outono, e eu vou responder a primeira pergunta: qual cidade você é? Eu não entendi muito se é a cidade que eu estou ou se é a cidade que eu nasci, porque eu nasci em Santa Branca, interior de São Paulo. Meus pais se casaram na região do Morumbi, onde eles se conheceram, e foram morar de caseiro em Santa Branca, em um sítio, né, em uma quinta. E ali eles cuidavam daquela quinta, minha mãe engravidou. E assim que eu nasci, com 3 mesinhos, minha mãe engravidou do meu irmão Josué. E eles passando muita necessidade, porque eles não tinham o que comer naquele lugar. Eles só comiam o que plantavam, não tinha emprego, né, era uma região de aldeia, era tipo uma aldeia, né, um lugar afastado, interior. E aí eles vieram para o extremo sul de São Paulo, em Parelheiros, onde eu morei por mais de 30 anos. Depois, né, recentemente, Deus preparou que nós mudamos para uma aldeia em Portugal. E atualmente eu vivo aqui em Cunit, na província de Tarragona, a 100 km de Barcelona, em Catalunha, né? Falamos aqui outra língua, que é o catalão, é a língua própria aqui desse estado. E a segunda pergunta é, qual a minha idade? Eu tenho 34 anos, pela graça e misericórdia de Deus. Como eu já contei em alguns outros vídeos no canal, Deus me libertou do câncer com a idade de 2 anos. Eu passei por 2 cirurgias na cabeça, fui enviada para casa para morrer, com o diagnóstico dos médicos, com 30 dias de vida. Deus fez esse milagre na minha vida, já contei no canal, mas vou contar brevemente com mais detalhes, né, como surgiu esse câncer em mim. Eu era muito pequenininha, porque eu tive uma vida muito difícil, né? Minha mãe teve uma gravidez muito difícil, uma vida muito simples, muito sofrida, sem alimento, sem poder tomar suplementos na gravidez. E ali eu nasci muito desnutrida, nasci com 2 quilos, bem pequenininha. E assim que eu nasci, né, 3 meses depois, minha mãe veio grávida do Josué. E meus pais mudaram para o extremo sul de São Paulo, em Parelheiros. Na época, meu pai trabalhava de varredor de rua, ganhava equivalente a R$100 por mês. Então, mal dava para comprar o leite e o arroz na nossa casa. Então, foi muita dificuldade. E o câncer, ele vem através da desnutrição, ou da depressão, ou da intoxicação, né? A má alimentação também causa câncer. E no meu caso, foi a desnutrição desde quando eu fui gerada. Mas Deus, por sua infinita misericórdia, me libertou, superei muitos desafios e hoje estou com 34 anos de idade, pela honra e a glória de Deus. A terceira pergunta é se eu tenho interesse de morar fora. No meu caso, eu já moro fora, né? Já moramos em Portugal por quase 2 anos. Atualmente estou morando aqui na Espanha, vai fazer 60 dias que nós estamos na Espanha. E sim, depois que você muda, né, sai da zona de conforto, que você sai daquele lugar, né, de onde você viveu por muitos anos, a partir do momento que você conhece coisas novas, você percebe que nada é impossível, que tudo é possível para aquele que crê. Depois que você perde o medo, aqueles bloqueios, quebra aquelas correntes, tudo que nos prendia, tudo que nos acorrentava, todo aquele medo, né, foi quebrado. A partir do momento que nós pisamos em Portugal, a partir do momento que nós saímos, né, da zona de conforto, foi difícil, não é fácil.
Vencer o medo não é fácil, mas como Deus diz na sua palavra, né? Esforça-te que eu te ajudarei. E depois que nós chegamos aqui na Catalunha, estamos aprendendo 2 idiomas de uma só vez, que é o castelhano, né, espanhol, e o catalão, que é uma mistura de francês com português e espanhol. É um pouco difícil para nós que não entendemos, né, o idioma. É bastante difícil compreender, entender e perceber o que eles estão falando, mas está sendo um desafio. E através dessa experiência nós percebemos que se futuramente Deus preparar, né, da gente morar em qualquer outro país do mundo, pode ser França, Inglaterra, Alemanha, Canadá, sabemos que o idioma não será um empecilho, né, será mais um desafio a ser rompido. E depois da nossa mudança do Brasil, nós percebemos que não existe idade, né, para você realizar seus sonhos. Conheço diversas pessoas que realizaram seu sonho depois de ter criado seus filhos, né, com 40, 50, 60 anos, né, de morar fora, de explorar, de conhecer novos lugares. Nunca é tarde, né, para a gente fazer aquilo que nos faz feliz. E a quarta pergunta é o que eu mais gosto de comer. O que eu mais gosto de comer é um bom arroz, feijão e um ovo frito, né, um ovo estralado. Eu falo assim pro meu esposo que é um arrozinho feito na hora, junto com feijãozinho cozido ali na hora. E um ovinho pra mim tá ótimo. Que eu posso ter o dinheiro que for, mas eu não vou deixar de comer arroz, feijão e ovo, que é uma das minhas comidas preferidas, né? Arroz, feijão, principalmente aquele arrozinho soltinho feito na hora e um feijãozinho cozido ali na panela de pressão, né? Um feijãozinho carioca. E não é verdade? Nada melhor do que um arroz, feijão, né? Feitinho na hora, junto com um ovinho e uma banana, né? Pra acompanhar, nada melhor do que isso. E a pergunta número 5 é: qual a minha maior alegria e felicidade da minha vida? A minha maior felicidade foi quando eu me batizei, quando eu passei a servir o Senhor Jesus, né? Quando eu passei a dedicar minha vida a Cristo. Foi a maior alegria da minha vida, né? Não foi fácil, foi bastante difícil. Eu me batizei no dia 16 de abril de 2011. Nós nos casamos para batizar, mas mesmo assim eu demorei a batizar. Meu esposo batizou no mês seguinte. Porque lá em São Paulo, na região de Parelheiros, o batismo só acontece no terceiro domingo de cada mês. E assim que nós casamos, no terceiro domingo do mês seguinte, que foi no dia 19 de janeiro, meu esposo se batizou. E eu demorei a batizar porque eu era muito vaidosa, eu tinha uma vaidade muito grande. E eu tinha medo de escandalizar a obra de Deus, porque está escrito na Bíblia, né? Ai daquele que o escândalo vier por ele. Então eu tinha muito medo de me batizar porque eu tinha muitas vaidades. E eu queria servir a Deus na congregação e servir também a doutrina, né? Que é imposta, né, na congregação. Que as mulheres não devem usar calça, usar brinco, usar maquiagem, cortar o cabelo. E eu era muito vaidosa, extremamente vaidosa. Eu tinha piercing no nariz, eu só andava com colares, brincos gigantes. Quanto maior o brinco, melhor pra mim. Eu já tive o cabelo pintado de vermelho com rosa, né, com luzes rosa. Eu tinha cabelo loiro. Eu gostava muito de maquiagem, amava usar calça comprida. Eu era extremamente vaidosa. E ali eu fiz um concerto com Deus pra me batizar, eu queria que Deus me libertasse antes. E ali Deus foi me libertando, né? Tudo na nossa vida é um processo. Né? Quando foi em 2010, a gente começou a preparar para o nosso casamento, começamos a sofrer muito. Né? Já contei aqui no canal porque minha sogra era muito contra. E o inimigo se levantou grandemente. Então Deus começou a me lapidar antes de batizar, né? Antes de batizar eu já parei de usar calça, parei de usar brinco. Hoje eu não sinto mais falta. Não é porque eu fui imposto pelo homem ou alguém falou pra mim parar de usar ou alguém me proibiu, não. A nossa religião tem a doutrina, mas segue quem quer, né? Se você tá seguindo a religião, eu creio que você acaba seguindo, né? E também não é pecado usar calça. Não é pecado pintar as unhas, cortar o cabelo. Hoje em dia a doutrina, né, já mudou bastante. Mas mesmo assim a gente continua, né, mantendo a doutrina antiga, que é de usar o véu, de não cortar o cabelo, de não usar brinco. Mas isso quem liberta é Deus, não é os homens. Ninguém impõe nada, ninguém te obriga a fazer nada. E no meu caso foi da mesma forma. Eu não fui obrigada a nada, foi Deus que me libertou. Né? Deus que vai te libertando, e hoje em dia eu não sinto mais falta de usar calça, não sinto mais falta de pintar as unhas, não sinto mais falta de usar brinco. Uma coisa que eu não ficava assim, não. Né? A única coisa que eu ainda mantenho é o meu cabelo preto, porque eu uso Enê, né? Não pinto, mas é o próprio alisante que acaba tingindo o cabelo. E eu não abro mão da minha base, né? Eu gosto sempre de estar com uma basezinha aqui, de leve, né? Pra aparecer aqui pra vocês, né? Pra não aparecer com a cara lavada. Então é isso, né, que eu ainda mantenho, mas o resto eu não sinto falta. Deus me libertou, e ali quando foi em abril, Deus me chamou na graça do batismo, mudou a minha vida. Eu creio que Deus transformou a minha vida, né? Através do batismo eu fui transformada,
Não foi fácil, Deus foi nos lapidando, eu e meu esposo. A única coisa que eu nunca fiz, né, enquanto eu estava fora da religião, fora da graça de Deus, eu nunca fiz tatuagem, né, nunca pensei em fazer isso, porque eu falava, vai que eu faço alguma coisa que eu me arrependa, que foi o caso do meu esposo. Meu esposo, assim que completou 18 anos, na semana seguinte, ele foi num colega dele que estava aprendendo a fazer tatuagem e tatuou os 2 braços, né? Ele até falou comigo que ia fazer isso, mas eu nem acreditei, achei que era brincadeira. Eu conheço o meu esposo desde os 15 anos de idade, né? Então na época eu até achei que era brincadeira. E aí ele fez 2 tatuagens, né? Uma em cada braço, até aqui. E era pra ser um pirata, porque na época ele gostava muito, na época tava aquela fama dos filmes Piratas do Caribe. E de Cleópatra também, porque tava na época do filme da Múmia, e ele fez a Cleópatra, mas o desenho ficou totalmente abstrato, a pessoa estava aprendendo, cobrou R$ 150, e o barato saiu caro, porque o desenho ficou totalmente, né, errado, totalmente grosso. Um desenho totalmente abstrato, não dava pra entender o que tá, né, se você olhar você não percebe que é uma Cleópatra, nem é um pirata no braço dele. Então hoje em dia ele esconde, ele foi ver depois pra apagar. Além de ser dolorido, a remoção é muito caro, custa um absurdo, uma fortuna. Então hoje em dia ele só usa roupas, né, que cobrem até o braço e a tatuagem vem até aqui. E ele fez ali aquela tatuagem na hora da emoção e depois quando veio a razão já era tarde demais, né? Ele não podia mais apagar e ele teve que assumir as consequências, né, de ficar com essas tatuagens, né, ali no braço. Ele depois pensou até em retocá-las na época, né, que ele não era crente, tinha 18 anos ainda, ele não conhecia a graça, a gente não estava namorando na época, quando eu comecei a namorar com ele já ia completar 20 anos, e ele pensou em retocar, mas ficava muito caro para a pessoa consertar o desenho, e ficou por isso mesmo, né, então por isso que hoje em dia ele só usa roupa comprida, né, se ele usa uma roupa um pouquinho mais curta já mostra, e ele não gosta, ele se sente bastante constrangido, porque o desenho ficou bem errado, e também porque hoje em dia ele não se sente mais feliz com aquela tatuagem, principalmente porque depois nós se tornamos evangélicos, né, se tornamos cristãos, e se tornou algo que deixa ele bastante constrangido. Então por isso que eu sempre fiz as coisas pensando, né, nunca agi com a emoção, eu sempre agia com a razão, e aí Deus me libertou, né, de todas aquelas minhas vaidades, e através da graça de Deus, que nós temos mantido nosso casamento até o dia de hoje, né, 13 anos casados não foram fáceis, tem que ter muita força de vontade, e tem que ter muita determinação e muita oração. Eu lembro de uma época que eu passei por uma prova muito grande no meu casamento com meu esposo, que foi a época que eu tive que orar 80 dias. E foi quando ele começou a fazer academia, eu comecei a fazer academia junto com ele. E ali eu percebi que aquilo não era para nós, cristão. Chegava na academia, via muitos olhares, eu via que as mulheres iam lá casadas, né, em busca de outros homens casados também, em busca de outras mulheres para atrair. Eu não estou generalizando, mas ali eu falei pro meu esposo, vamos parar essa academia não é para nós. A academia ficava na rua de casa e parei a academia. Eu já tinha 1 ano de academia paga, eu deixei ali tudo pago e abandonei aquilo. E ali eu falei pro meu esposo parar com aquela academia, e ele gastava muito dinheiro com suplemento, gastava muito dinheiro comprando BCA, creatina. Ele começou a ter uma vida assim de adolescente, né? Foi uma fase muito difícil, e também ele não jantava mais em casa. Eu fazia umas jantas maravilhosas, fazia feijoada, ele chegava em casa e falava, não vou jantar. Fazia a mesa, a porta toda decorada, esperava ele pra jantar, ele não jantava mais comigo, porque ele falava que tava em dieta, ele falava, vou colocar só na marmita, eu não vou jantar. E hoje em dia ele fala que ele chegava morrendo de fome, não jantava porque ele tava querendo emagrecer, para conseguir ganhar massa magra, né? E aquilo ali, muitas das vezes eu tinha vontade de pegar a comida inteira e ficar dentro da lixeira, né? Porque eu falava, nossa, eu acabei de fiz essa comida com tanto carinho, fiquei aqui com a barriga no fogão, para o marido chegar e nem olhar para a comida, nem valorizar o trabalho que eu fiz. E eu via que era um inimigo que tinha entrado dentro do meu casamento, era uma brecha que o inimigo arranjou para entrar dentro do meu casamento, para destruir meu casamento. E teve um dia que eu fiquei muito chateada com as atitudes dele. E aí eu fui pra igreja, já decidi separar dele. Falei, vou separar, vou arrumar uma casa pra mim, morar no casa dos meus pais, vou embora de casa. E cheguei na igreja, até hoje eu lembro que quem tava atendendo era o saudoso irmão José Felicidade. A igreja vazia, uma terça-feira, uma igreja para 400 pessoas sentaram, não tinha quase ninguém na igreja, e ele subiu vazio ali para atender o culto, porque na congregação cristã o homem não estuda a Bíblia, né, não faz teologia, ali é tudo revelado pelo Espírito Santo. E ele ali atendendo aquele culto, a gente percebia que ele estava vazio, e na hora da palavra Deus encheu o seu servo, e aí ali ele começou a pregar, não o que eu queria ouvir, mas o que eu precisava. E ali Deus falava assim que eu tinha que ter paciência, porque Deus teve paciência comigo quando eu fui pro mundo, né? Porque eu nasci numa graça cristã, me afastei da religião, fui pro mundo, né? Comecei a usar calça, brinco, gostava muito de dançar,
Depois Deus me trouxe pra graça, Deus teve muita paciência comigo, muita misericórdia, que era pra mim ter paciência com meu esposo. E também porque o que tinha na minha casa não era só um espírito, era uma legião de espíritos. Aquela noite Deus falou pra mim que era pra mim fazer jejum e oração. E ali foi passando os dias eu orando e nada melhorava, né? Eu conversava com minha esposa e nada melhorava. Eu sentei com meu esposo dentro de casa e falei pra ele assim, olha, ou você escolhe ou o nosso casamento ou essa academia. Ou você larga essa academia hoje ou eu vou te largar. E ali naquele dia ele chorou, falou pra mim que se fosse pra ele escolher entre eu e a academia, que ele preferia morrer, que ele não queria largar a academia e não queria largar nosso casamento. E muitas das vezes o inimigo vinha falar pra mim, né? Muitas pessoas falavam, nossa, seu marido lá na academia, as mulheres estão tudo doidas atrás dele, um monte de mulher. E eu sabia, né? Muitas mulheres, todas casadas, né? Davam ali em cima dele, perseguiam ele ali muito. E aquilo me afetava numa parte espiritual, porque eu falava, eu não vou competir com essas mulheres. Eu chegava em casa, conversava com ele, falava, então vamos pra academia comigo. E eu falava pra ele, eu não vou, né? Esse lugar não é pra mim, eu não quero. Porque tem lugares que Deus permite que você vá, que você pisa, né? Não tô generalizando outras pessoas, mas eu não sentia a alegria de estar ali. E ali eu comecei a orar e falei, e se você amar Jesus, você não vai pecar, né? Porque o homem que ama Jesus, ele não trai a esposa, ele não vai largar a família por uma aventura. Mas para conseguir isso é com muita oração. Não é competindo com o seu parceiro, né? Porque se eu fosse competir com ele, fosse entrar na academia também, fosse fazer o que ele fazia, nosso casamento já tinha ido por água abaixo. E o que eu fiz foi buscar ajuda, né, com Jesus Cristo, o conselho de Deus. E ali na semana seguinte eu cheguei na igreja e um servo de Deus contou um testemunho que ele acordava todos os dias 3 horas da manhã. Por 40 dias ele fez, né, um concerto com Deus, de acordar todos os dias 3 horas da manhã para orar. E com 40 dias Deus deu para ele uma vitória muito grande nas mãos. E eu falei, eu vou fazer isso também. Vou começar a acordar todos os dias 3 horas da manhã para orar. Enquanto todo mundo tá dormindo, eu vou estar aqui orando, conversando com Deus. E chegou uma época até que eu não precisava mais nem de despertador. Já abri o olho, já olhava pro relógio, já era 3 horas da manhã. Mas no meu caso não durou só 40 dias. Duraram 80 dias. Foi bastante difícil. Foi muita oração, muito choro, muito jejum, muita humilhação diante de Deus. E às vezes o que acontece na vida do próximo não pode não acontecer na sua. Foi igual na vida de Daniel. No primeiro dia, Deus já ouviu a oração dele, a súplica e a sua humilhação. Mas o anjo desceu e tinha outros inimigos tentando barrar a vitória dele, né? O anjo teve que lutar 21 dias para que a benção de Daniel chegasse na mão dele. E no meu caso foram 80 dias. E Deus entrou com providência na minha casa, libertou meu esposo saiu da academia. Mas isso é pauta para outro vídeo, porque é uma obra muito linda que Deus fez. Mas sim, Deus ouviu a minha oração e restaurou o nosso casamento. Então essa é a minha maior felicidade, né? Servir a Deus. Porque desde o momento que eu comecei a servir a Deus, né? Não faltaram provas nem lutas. Tem sido difícil, não tem sido só mar de rosa. Mas eu tenho visto o operar de Deus nas nossas vidas. Eu tenho visto Deus, né, ao nosso lado em todo momento. E a sexta pergunta é quais os momentos mais alegres da sua vida? E como a Valquíria disse no seu vídeo, né, que é quando a gente tem saúde, e é verdade. Recentemente eu passei por uma cólica renal, fui parar no leito do hospital e lá da janela eu olhava, né, um dia lindo lá fora e eu passando mal. E quando você tá ali no leito de dor, você percebe, né, que o dinheiro não serve de nada, né? Para que serve dinheiro se você não tem saúde, né? Então, para mim, os momentos mais alegres é quando eu tenho saúde para poder curtir a minha família, passear, né? Estar junto com a minha família reunida ao redor da mesa, nem que seja para comer arroz e feijão, mas você estando com saúde, né? O resto a gente corre atrás. E a sétima pergunta é para mim contar uma lembrança da minha infância. Uma lembrança que eu tenho muito marcante da minha infância é quando eu ficava na rua, na frente de casa, ali nas calçadas, que as calçadas eram largas, a rua de barro, né? A gente fazia uns buracos para jogar bolinha de gude. Eu e meus irmãos, porque eu cuidava dele, eu sou a mais velha. Eu tenho 5 irmãos. Então eu ficava brincando com eles na rua, na frente de casa. E meu pai chegava do trabalho e nós morava na época, né? Até hoje meus pais moram nessa casa, num morro bem alto, que fica a uns 2 quilômetros da estrada principal. Meu pai vinha andando. Mas quando ele chegava no pé do morro, lá embaixo, ele começava a gritar o nome dos filhos, né? Ele falava, ô Tereza, Josué, Moisés, Jessé, Gabriel, Miguel, que é tudo nome bíblico, né? A única que não tem nome bíblico sou eu. E ali descia nós, né, correndo para ajudar meu pai, não só nós, né, os filhos das vizinhas também,
Porque toda vez que meu pai gritava lá do pé do morro é porque ele tava trazendo alguma coisa pra gente, né? Como ele era motorista de caminhão, ele fazia entrega em supermercados, ganhava muito iogurte, né? Naquela época da marca Danone, por isso que a gente tem essa marca como referência. E ele trazia, e era bastante cartela que já estava próximo ao vencimento, e aí distribuía para nós, para as crianças, dos vizinhos, né? Comia todo mundo, porque os vizinhos também tinham muito filho, e era uma alegria muito grande, e essa é uma das maiores lembranças que eu tenho da minha infância. E a 8ª pergunta é o que eu mais gostava de brincar na minha infância. O que eu mais gostava de brincar com meus irmãos era de stop, porque na nossa casa nós não tínhamos televisão. Então nós pegávamos as folhas do caderno e fazia stop e ficava ali colocando cor, nome, inventava nome de cores, gelo, ferrugem, e valia, né? Até as nossas invenções valiam, porque o que valia era a criatividade, e era muito gostoso. E ali a gente passava horas e horas, né, brincando ali de stop, escrevendo, e era muito bom praticar a escrita também, usar a criatividade, e era uma das brincadeiras que eu mais gostava, era de brincar de stop com meus irmãos. E a 9ª pergunta é: quantos anos têm seus filhos? Eu tenho 2 filhos, o Felipe Abrão, de 9 aninhos. Ele nasceu de parto cesariano, né, ali na maternidade de Interlagos, que fica na região de São Paulo. Eu passei mal durante 2 dias, não tinha passagem e andava muito, viu, pessoal? Andei na semana de ganhar ele, do Terminal Bandeira, para quem conhece ali no centro de São Paulo, até a 25 de março a pé, com barrigão de 39 semanas, já a ponto de ganhar, e não nasceu, né, de parto normal, nasceu de cesariano, com 42 semanas. Com 52 centímetros, ele era bem grande, então eu não tinha passagem. Já a Alice, que completou 3 aninhos agora, ela nasceu no dia 13 de setembro de 2018 e foi um parto muito lindo. Foi também na maternidade de Interlagos, mas diferente, né, do Abraão. Foi um parto maravilhoso, muito abençoado. E a maternidade tinha passado por uma melhoria muito grande, uma ótima reforma. Era época de eleição, né, ano de eleição. No mês seguinte era eleição. A Alice nasceu em setembro, em outubro era eleição, né, que era ano eleitoral no Brasil. E ali eu passei mal, meia-noite em casa a bolsa estourou. A Alice estava sentada, já estava esperando para ser uma cesárea. A Alice virou, né, e virou, encaixou, e a minha bolsa estourou ali em casa, meia-noite. E eu fui levada para o hospital, maternidade de Interlagos, às pressas, né? Meu pai, meu esposo, às pressas me levaram. Mas cheguei ali, não tava tendo contração nem dor. E então eu esperei. Quando foi da manhã, eu fui internada, né? Subi pro quarto. Aí fui internada e comecei o trabalho de parto. Mas aí começou as dores e as contrações. E eu falei com uma médica, né? Que eu estava sentindo muita dor. Estava sentindo também dor na minha cesárea. Mesmo fazendo 6 anos que eu já tinha ganhado o Abraão. E ali veio a diretora da maternidade e me ofereceu um sistema novo que estava sendo implantado na maternidade, e eu fui a primeira pessoa a experimentar, que era um cilindro, que até hoje eu não sei, já pesquisei várias vezes na internet. Se alguém aí do canal souber como que funciona isso, conta aí nos comentários, ou me marca em algum vídeo, porque eu tenho muito interesse em saber como que funciona esse hidrogênio. É tipo um botijão de gás, né, um botijão assim de hidrogênio, e tem uma mangueira, e você começa a inalar. Na hora que vem a contração, você inala aquele ar, e ele começa a aliviar as dores na sua lombar, nas suas costas. É super natural, é totalmente natural, não é hack. E uma das enfermeiras pediu pra mim ajoelhar na beira da cama. Ela falou assim: é melhor você ajoelhar, que é muito mais fácil, né, pra criança ir encaixando, né. E ainda eu estava com 6 dedos de dilatação. Foi pro meu esposo: ó, vai pra casa que aqui vai demorar muito, porque do Abraão demorou muito. Isso era por volta de umas 2h30 da tarde. E ali eu comecei a inalar aquele oxigênio. Eu não sei se é oxigênio, se é hidrogênio. Na hora que vinha as contrações, e adormeci ali na beira da cama, que eu não tinha dormido, a noite todinha anterior eu não tinha dormido. E adormeci, e eu acordei por volta de umas 5 horas da tarde, com a Alice nascendo. Eu ali ajoelhada, dormindo ali na beira da cama, bem quietinha. E as contrações começavam a vir, e as contrações vinham, e eu não sentia mais dor nenhuma. Inacreditável ganhar filho natural sem ter dor nenhuma, né? Dá pra ter uns 6 filhos, um atrás do outro, porque é uma maravilha. Aí eu chamei a enfermeira, falei: olha, minha filha está nascendo, né? Tô sentindo que tá nascendo. Ela falou assim: então, segura um pouquinho que nós vamos te levar pra sala de parto. E a Alice nasceu, foi um parto muito lindo. Não deu nem pro meu esposo ver, mas também foi bom, porque ele passa muito mal, né? Se ele vê sangue, ele tem tontura toda vez que vê sangue. Então, não deu nem tempo dele chegar pra ver o nascimento da Alice. E a Alice veio muito calma, sem chorar, foi muito tranquila. Até hoje ela é muito calma, ela não chorou, nunca me deu trabalho, nunca teve cólica. E ela completou agora recentemente 3 aninhos, né? Minha menina Alice Cristina. E por último, é a pergunta número 10, que é: qual a minha meta no YouTube?
E a minha meta aqui no YouTube é que a palavra de Deus chegue ao maior número de pessoas no mundo. Que a palavra de Deus possa chegar em vários lares. E através desse canal eu tenho visto isso. Eu tenho visto o operar de Deus. Eu tenho visto que o meu testemunho e que a palavra de Deus tem chegado em vários lares ao redor do mundo. Isso tem sido muito gratificante, né? Toda a honra e toda a glória seja dada a Deus, mas isso nos dá muita força de continuar. Tenho recebido mensagens de pessoas de vários lugares do mundo, de lugares que eu nunca ouvi falar, que a palavra de Deus tem chegado, né? Que hoje, através da internet, possibilidade, né, da palavra de Deus chegar em vários lares, aonde provavelmente eu nem vá pisar um dia da minha vida. Então essa é a minha meta no YouTube, que a palavra de Deus chegue ao maior número de pessoas possível. E se você gostou desse vídeo, se você conhece alguém que está precisando de uma palavra de motivação, que está passando por um momento difícil, né, envie esse vídeo para essa pessoa, para que ela não desista e que essa pessoa lembre que Deus escuta nossas orações, sim, mas muitas das vezes tem uma guerra travada com o inimigo das nossas almas muito grande, né? E é por isso que nós devemos continuar sempre em oração. E esse é o vídeo de hoje, e eu quero agradecer a cada um de vocês que ficaram conosco até agora, e mandar um forte abraço para Valquíria Mesquita, e será um prazer imenso te encontrar, Valquíria, no dia que você vier aqui para Portugal, para Espanha. Fale conosco que vai ser um prazer imenso encontrá-la, vocês pessoalmente. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.